Se você é implantodontista e é do time das próteses aparafusadas como eu sou, e às vezes fica meio frustrado quando tem que cimentar uma ou outra peça por questões de angulação, pode ser que a gente achou a nossa solução para fazer com que nossos casos quase sempre sejam aparafusados. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Lucas Pin, seja muito bem-vindo. Antes de a gente começar, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre próteses sobre implante, mais especificamente sobre próteses aparafusadas sobre implantes. E a gente sabe que nem sempre é possível anatomicamente posicionar um implante de uma maneira que a gente consiga a saída do parafuso no símbolo. Muitas vezes a gente pega alguns casos que o implante já está instalado e não está aquela Brastemp, e a gente precisa muitas vezes fazer uma prótese cimentada, ou às vezes o próprio implantodontista ele tem uma veia mais de prótese cimentada e você faz a prótese e se vê refém de uma situação que você precisa fazer uma prótese cimentada, mas você dá preferência a próteses aparafusadas. E aí, o que fazer? A posição do implante, a inclinação do implante, ela é fundamental para determinar se sua prótese vai ser cimentada ou aparafusada. Em uma posição para prótese aparafusada, você tem a versatilidade de escolher. Você pode tanto cimentar, fazer uma prótese cimentada, ou fazer uma prótese aparafusada. Mas, se você tem uma prótese na qual na qual sua inclinação está saindo com a direção no cíngulo, às vezes até um pouquinho para vestibular, é possível finalizar bem o caso, porém finalizar com uma prótese cimentada. E tem gente que não gosta, tem filosofias de trabalho que são para próteses aparafusadas. Eu tenho uma preferência por prótese aparafusada e eu já vou dizer logo mais o porquê. Só que existe um recurso, que a gente vai ver no vídeo de hoje, que pode viabilizar próteses aparafusadas com implantes em posição para próteses cimentadas, com implantes com a saída do parafuso mais paraincisal. E claro, não vou estar tirando isso da cabeça, isso vem de um artigo científico, porque de nada adianta a gente falar de odontologia séria sem embasamento científico. Então, se você é implantodontista e é do time das próteses aparafusadas, esse vídeo é para você e vamos para o artigo. O artigo de hoje é implantes imediatos no incisivo central superior e o canal do parafuso protético, um estudo de viabilidade através de tomografias Cone-Beam. É um estudo que vai avaliar, e se você já viu essa fotinha aqui, você talvez já deva ter sacado do que se trata, mas o estudo vai avaliar a posição do implante, critérios anatômicos, anatômicos via tomografia e o canal do parafuso protético, essa relação anatomia, saída do parafuso. E se você quiser fazer a leitura desse artigo na íntegra, basta acessar o meu canal Telegram. Muito simples, o link está na descrição desse vídeo. Você entra lá no meu canal Telegram, só entrar, baixa o aplicativo se não tiver ainda, entra lá, clica no link, entra lá, vai ter uma pasta para o meu Google Drive com esse e com todos os artigos que eu utilizo para criar os meus vídeos aqui no YouTube. E eu falei dessa fotinha aqui porque talvez você conheça esse parafuso. Talvez você veja que ele é um pouco diferente. Você vê que a chave está meio endiambrada assim. Não sei se você já ouviu falar, mas eu já utilizei na época que eu fazia implantes de hexágono externo ainda. Sobre os parafusos dinâmicos, tá? Parafusos que aceitam uma angulação de até 20 graus. Na época, a gente vai ver que no estudo é um pouquinho mais, mesmo utilizando componentes retos. Então você consegue, através de componentes retos, utilizar um parafuso que ele é especial, vamos botar assim, que permite um aperto com a chave inclinada. Então o parafuso ele é reto, o componente ele é reto, mas a cabeça do parafuso, para você fazer o aperto, ela permite uma angulação da chave. Então o que entra angulado é a chave. Então é uma chave específica para um parafuso específico em cima de componentes retos. Porque talvez no começo do vídeo você fale assim, talvez você possa ter pensado assim, Lucas, coisa mais simples do mundo você está falando. Você quer um implante que está um pouquinho inclinado,
e você quer colocar uma prótese parafusada, bota um intermediário angulado, pô, a coisa mais simples do mundo. Seria se os componentes angulados não tivessem um comprometimento estético. Como assim? A gente está falando em elementos da zona estética. Na verdade, a gente está falando do incisivo central superior, que é o dente mais importante da estética no sorriso, tá? Se a gente trabalha com componentes angulados, a gente pode comprometer muito a estética por ele ser angulado, por ele criar um perfil de emergência convexo e não côncavo. Sobre perfil de emergência, tem um bocado de vídeo aqui no canal, tem alguns vídeos no canal. Talvez o mais importante seja sobre o contorno crítico, subcrítico, dá uma olhada lá, mas tem vários. Tem um vídeo sobre um artigo do Dario Adolfo que fala sobre componentes protéticos, perfil de emergência, enfim. Tem bastante vídeo aqui no canal já sobre perfil de emergência em prótese sobre implantes, visando um resultado esteticamente favorável. E para isso, nós não podemos ter um perfil côncavo. Temos que ter um perfil convexo, né? Convexo. Tem que fazer uma curva para dentro e não para fora. Se você faz um perfil côncavo, uma curva para fora, você tende a empurrar tecido, isso tende a isquemiar, isso tende a favorecer ou estimular uma certa remodelação tecidual periimplantar e correr o risco de uma recessão periimplantar, um acinzentamento daquela região. Ou seja, componentes angulados em zona estética pode ser extremamente arriscado. E a opção mais comum, e tem gente que tem essa linha de trabalho de fazer próteses cimentadas, e que são alternativas fantásticas. Os trabalhos têm o potencial de ficarem lindos, tá? Porém, é uma prótese cimentada que eu já chego nas desvantagens que ela tem sobre as próteses aparafusadas. Então, frente a um caso na qual o implante está um pouquinho inclinado, favorecendo a prótese cimentada, e você gostaria de fazer uma prótese aparafusada, porém com segurança, porém sem utilizar componentes angulados, uma sugestão que o mercado criou, né, uma solução que o mercado criou, e não é de hoje, é de tempo, são os parafusos dinâmicos. Repetindo, você vai usar o componente reto, você vai usar o parafuso reto também, normal, que ele permite que a chave entre de forma angulada. Então a prótese ela vai ser parafusada, a saída vai ser favorecida, vai ser uma saída no símbolo, mesmo com o implante um pouquinho mais inclinado. E aí, esse artigo ele é interessante porque ele vai juntar informações de um outro artigo muito legal do Joseph Kahn, que eu queria trazer aqui para o canal, e eu vou mostrar ele no vídeo de hoje. Só que ele é um artigo muito curto, muito rápido, com uma informação super valiosa. Só que não daria tempo de vídeo, então eu preferi apenas mostrá-lo, citá-lo. Talvez eu até coloque ele disponível para vocês no Telegram. Mas esse artigo do Oscar Gonzalez, ele é muito mais completo, porque ele pega informações, né, ele cita como um dos principais artigos citados o artigo do Joseph Kahn, e então tem a informação do artigo, e ele faz um paralelo entre condições anatômicas, disponibilidade óssea e a futura prótese, que frente à odontologia digital, hoje é possível. Você faz uma tomografia, joga no programa, você escaneia modelo, você sobrepõe essas imagens, planeja em um software de planejamento de cirurgia guiada. Então, através da tomografia, é possível saber aonde vai estar o seu implante e aonde aquele parafuso vai estar saindo. Tá? E é exatamente sobre isso que o artigo trata. Então, olha, aqui mais abaixo no artigo, bem no início, bem na introdução, ele fala exatamente isso. A posição correta, o correto posicionamento tridimensional do implante e sua relação com a saída do parafuso protético, né? Você precisa posicionar o implante na correta posição, porém com disponibilidade óssea. Então, existe o equilíbrio entre presença de osso e a posição correta, buscando também estabilidade primária, buscando muitos fatores. Então, é uma análise multifatorial, porém, os autores querem buscar essa relação, disponibilidade óssea para a instalação do implante e a saída do parafuso. Qual é a relação? Qual que são as
as chances frente aos pacientes de você ter um implante bem posicionado para uma prótese aparafusada. Qual é a chance disso? Qual é a porcentagem dos seus pacientes que estão aptos a receber um implante na posição correta para uma prótese aparafusada? Então é basicamente essa a avaliação desse estudo. E aqui ele fala sobre uma vantagem. Olha, uma restauração implante suportada aparafusada, ela parece ser desejável, pois evita riscos encontrados com excesso de cimento residual e uma subsequente periimplantite por resposta inflamatória, né? Uma resposta inflamatória periimplantar. Então, de fato, cimento é um problema. O excesso de cimento ele é problemático para prótese sobre dente e prótese sobre implante. Só que para prótese sobre implante tem um probleminha. Quando a gente fala de prótese cimentada, o ideal é a gente trabalhar com pilares personalizados em zircônia, nos quais o teu protético vai manter toda a margem daquele pilar a mais ou menos 0,5, 0,7 de profundidade em todo o perímetro daquele perfil de emergência. Só que muitas vezes os colegas utilizam os famosos munhões universais. São pilares de prótese cimentada pré-fabricados, todos iguais, que você compra só com uma certa diferença de altura ali no transmucoso, porém ele tem o término, né, vamos botar assim, o término do teu preparo, a linha de cimentação, ela é circular e ela não é personalizada. Então a profundidade vai variar ao redor de todo o perímetro daquele término periimplantar. Você tem um implante, você tem ali o perfil de emergência. Obviamente, nas proximais, onde existem as papilas, a profundidade desse término é muito maior do que a profundidade na vestibular, por exemplo. Às vezes você pode até posicionar um munhão universal na vestibular para ficar ali meio milímetro de profundidade. Só que a profundidade nas proximais vai subir para 3 milímetros, 3,5, na palatina 1,5, porque a palatina normalmente tem uma profundidade maior. Vai ser meio milímetro apenas na vestibular. Talvez você consiga remover o excesso bem apenas na vestibular. Então, existe um problema sério, uma complicação séria de excesso de cimento, principalmente cimentos resinosos, que são mais complicados de serem removidos para munhões universais. E aí, às vezes, você vai querer me apedrejar falando de jeito nenhum, já utilizo isso há muito tempo. Bom, aí é o mesmo argumento que eu utilizo para implantes hexágono externo. Funciona? Funciona. Dá certo, dá certo. Você pode cimentar com fosfato, vai ficar ali. Mas tem coisa melhor. E para quem busca uma odontologia de excelência, para quem busca fugir de complicação, tem coisa melhor. Tem que fazer sempre o melhor. Utilizar pilares de zircônia para prótese cimentada é a melhor opção. Só que ainda assim existe outros problemas, que ainda por mais que a profundidade seja controlada, existe o risco do cimento, mas você pode isolar, fazer um isolamento absoluto e fazer a cimentação, já previne essa complicação, só que aí você tem a interface cerâmica-cimento-cerâmica. Se você tem uma prótese aparafusada, não existe interface entre cerâmicas, porque vai ser cerâmica aplicada na zircônia. É uma união extremamente mais estável do que você cimentar uma coroa. Então a prótese aparafusada tem menos riscos, né? Tem uma maior durabilidade por ter menos interfaces. Já comentei em vídeos passados, foi até no quarto vídeo da professora Francesca Vailati, que eu fiz uma série de vídeos sobre os estudos dela, que eu comento que um dos problemas da abordagem dela era ter muita interface, era resina com cerâmica, com dente, e vai lá para você entender o que eu estou falando, um vídeo vale muito a pena. E aqui a gente tem essa questão, uma prótese cimentada, ela sempre vai ter a interface do cimento, que é resina, que degrada muito mais rápido do que uma cerâmica. E se a gente puder fugir dessa interface, né, se a gente puder fugir da interface da cimentação, a gente vai ter um trabalho mais estável, com certeza, com menor fator de degradação. Então uma prótese aparafusada, ela tem a vantagem de não ter cimento. Então você não vai ter excesso de cimento e não vai ter cimento nenhum. E tem a segunda grande vantagem da prótese aparafusada, que é assim, é a maravilha das maravilhas.
é a reversibilidade. Aconteceu qualquer problema, tanto na tua prótese quanto no teu implante, basta desparafusar a tua prótese. Simples assim. Ah, Lucas, mas a gente sabe que ficar intercambiando prótese é um problema, tirar, colocar, Também tem vídeo no canal. Existe uma tolerância para isso. Existe uma manutenção de tecidos perimplantares que vai manter o volume tecidual e as alturas teciduais. Então, não é porque você vai tirar a prótese, sacar a prótese uma vez ou até duas, você vai ter problema. A partir de 5, 6, 7 vezes, tudo bem. Mas para você estar sacando esse tanto de vezes, alguma coisa está errada. Tá? Eu sei que prótese sobre implante hexágono externo tem uma tendência a afrouxar o parafuso. Que, repito, hexágono externo oferece soluções menos interessantes do que os sistemas mais modernos. Por isso que eu falo, para uma odontologia de excelência, o hexágono externo não deveria ser utilizado. E o afrouxamento do parafuso ele é muito mais comum em prótese hexágono externo. Então, assim, você fazer uma prótese cimentada sobre hexágono externo, você tem um risco muito grande de precisar danificar, comprometer a sua prótese para você reacessar esse parafuso, visto que em próteses aparafusadas não. Basta você retirar a resina que cobre o canal do parafuso e retirar a prótese, apertar o parafuso, o que quer que seja. E aí tem alguns puristas que vão falar, não, mas as próteses cimentadas são mais estéticas. Olha, aí depende de como você está selando o canal do parafuso protético. Porque se você caprichar na resina ali, fica muito legal. E outra, tem sistemas que o canal dá para ser mais estreito, com chaves mais finas, né? E eu vou até citar alguma coisa de marcas de implante hoje, e que você consegue um orifício tão discreto, tão fino mesmo, pequeno, que realmente você consegue sumir com aquele canal do parafuso protético. Então, assim, você ter essas duas grandes vantagens, que é a ausência de cimento e a reversibilidade da prótese, vale qualquer outro argumento das próteses cimentadas, no meu ponto de vista. Por isso que eu sou time prótese aparafusada. Mas vamos dando sequência no artigo aqui, e nessa parte que o autor cita o estudo do Joseph Kahn, porque Joseph Kahn ele classificou a disponibilidade óssea dos incisivos superiores, né, a sua disponibilidade anatômica. Ele fez um apanhado, vamos para o estudo dele aqui, está aqui. Ele fez um apanhado de 600, numa amostra de 600 indivíduos, 600 incisivos superiores, e classificou. Ele percebeu que existia uma padronização. Eram 4 padrões, então são 4 classes, tá certo? E as classificações são as seguintes. A classe 1, a gente tem uma posição da raiz voltada para vestibular, deixando o osso na apical e palatino. Classificação 2, a gente tem uma raiz centralizada, deixando um pouco de osso na vestibular, apical e palatino, mais menos. A classificação 3, classe 3, você tem uma raiz voltada para palatino, deixando um pouco mais de osso na vestibular e apical, com quase nenhum osso na palatina. E a classe 4 é quase osso nenhum, é basicamente o osso apical. Você praticamente, na hora que você extrair esse incisivo aqui, você praticamente vai perder toda a tábua vestibular, quase não vai ter remanescente na palatina, vai ter que contar com esse osso apical para o travamento do implante. Essa classificação é interessante para a gente saber, tá certo, quantos dos nossos pacientes são candidatos adequados para receberem implantes imediatos. O que é o implante imediato? Não necessariamente é a carga imediata. O implante imediato consiste em extrair o dente e fazer a instalação do implante. Você não precisa colocar carga no implante de forma imediata para o implante ser imediato. A implantação imediata é referente à sua instalação no mesmo dia da extração. E aí, quando possível,
aí nós fazemos, se for da estratégia terapêutica do profissional, você faz o carregamento ou a provisionalização imediata daquele implante. Então você vai ter um implante imediato com carga imediata. E a gente precisa saber quantos por cento dos nossos pacientes eles estão aptos a receber essa técnica, que também tem vídeo já no canal, técnica com preenchimento de gap com biomaterial, com osso autógeno, da técnica RDI, seleção de implante. Já tem bastante coisa sobre esse assunto, que até então a gente não tinha falado sobre esse estudo de Joseph Kahn, que é muito interessante. Muito interessante. O pessoal da Implante Pério sempre bate na tecla dessa análise tomográfica e saber essa classificação. E a grande vantagem é que da classe 1, que é a melhor, mais favorável para essas técnicas, mais de 80% dessa amostra de 600 indivíduos se mostrou na classificação 1. A 2, que é 6,5, 6,5. A 3, que é com a raiz mais para palatino, deixando mais osso para vestibular, 0,7, então é quase que insignificante. E a 4, que é quase que não tem osso nenhum, quase 12%. Então, em primeiro lugar, disparado, nós temos classe 1 com mais osso apical, mais osso palatino, favorecendo a implantação imediata. Em segundo lugar, com 12%, então a quantidade relativamente significante. Tipo 4, né, classe 4, tendo osso basicamente só na apical. Então, assim, esse é o artigo do Joseph Kahn, se você quiser dar uma olhada também. Talvez eu deixe ele nos artigos do Telegram, tá? Mas esse é um estudo muito legal, que é basicamente essa informação já pronto, já fiz vídeo desse artigo agora. E vamos voltar para lá, essa é a classificação que ele acabou de colocar aqui, que é mais interessante você ver, porque a dele não tá legal, para mim parece quase todas a mesma classe. Ele falou que isso aqui é classificação 2, para mim é 1. Isso aqui é mais 2 do que é mais 2 do que 1, e ele disse que é 1. Então, enfim, essa aqui parece mais 3 do que a 4. Sei lá, ou a 1, não sei, não está muito clara essa classificação que ele fez aqui, mas o grande barato foi o seguinte, com a metodologia do estudo dele, era pegar essas tomografias, porque ele não operou esse pessoal, foi uma análise de viabilidade, tá no título do artigo. Então ele simulou, foi um estudo de simulação, um estudo de planejamento. Então ele pegou essas tomografias de inúmeros pacientes e começou a simular. Vamos ver então, baseado naquelas classificações, baseado na disponibilidade óssea, quantos dos pacientes que a gente vai avaliar vão poder ter uma prótese aparafusada e quantos que vão ter que receber uma prótese cimentada ou um componente angulado, qualquer que seja. Os critérios para a instalação do implante foram deixar 2 milímetros na vestibular e eu já sugeriria mais, né? Alguns estudos mostram que o ideal seria deixar 3, mas tudo bem. 2 também tem respaldo científico. 1 na palatina e 1 milímetro subcrestal. Então, um implante posicionado um pouquinho para apical, 1 milímetro subcrestal. E aí, dentro desse espaço criado, eles instalaram, né, simularam implantes de 4.3 para saber se caberia um implante 4.3 com a saída do parafuso no cíngulo. E aí está a minha primeira crítica ao estudo. Poxa, você não precisa instalar implantes 4.3 em incisivo central, você pode usar um implante 3,75, super válido, muita literatura em cima desse diâmetro, 3,75. Implantes 4.3 você talvez deixaria mais para molares, né? Implantes de 4.3, de 5, mas 4.3 para incisivo não é obrigatório. E quanto mais largo diâmetro o implante, menos osso disponível. Você vai precisar de mais osso para posicionar ele, para ter mais jogo, né? O implante tem menos jogo, um implante mais calibroso vai ter menos jogo para o mesmo osso disponível frente a um implante menos calibroso, um pouquinho mais estreito. Então, essa é a minha primeira crítica, mas a ideia era basicamente essa. Espero que tenha ficado claro. Frente à disponibilidade óssea, eles simularam implantes de 4.3 e tentando sempre buscar a saída no cíngulo, lógico. Mas eles queriam ver, quantos dos pacientes que a gente avaliar terão essa disponibilidade.
Logo abaixo a gente tem algumas figuras interessantes que eles mostram as possibilidades, né, de saída. Aqui a gente vê uma saída no cíngulo, né, que daria para colocar um implante com a saída no cíngulo. Aqui já tá, ó, o canal incisivo está aqui, o naso palatino, né, forame incisivo e o canal naso palatino. Está aqui. Aqui o implante, nessa figura, o implante já sairia na incisal, né, já não teria o parafuso já não teria um canal com a saída tão favorável para a prótese parafusada. Na verdade, não seria favorável, né, que teria que ser uma prótese cimentada. E aqui nessa simulação, com o canal nasopalatino bem evidente, a disponibilidade óssea se deu bem, com a inclinação do implante bem saindo a nível da vestibular do dente. Lógico que dá para ver que a inclinação do incisivo aqui aparentemente é um incisivo reto inclinado. Eu tenho caso, por exemplo, você pega um paciente classe 2, subdivisão 2, que tem aquela má oclusão, que os laterais estão mais para fora, os incisivos inclinados, né, reto inclinados, você vai ter uma configuração dessa. A inclinação desse incisivo está desfavorável, mas os autores queriam mostrar assim, ó, vamos manter a mesma inclinação colocando implante. Poxa, a gente não vai fazer orto, não vai fazer nenhuma modificação de posicionamento dentário. Como que vai se comportar essa posição de implante? Então, nesse caso, sairia bem na vestibular, né? Mas, de fato, o dente aqui está bem reto inclinado. E aqui é as simulações, né? Você tem um implante com o canal do parafuso protético bem posicionado, aqui com uma inclinação de 15 a 25 graus e aqui com uma inclinação de mais de 25 graus, que é justamente a análise que eles querem fazer. Quantos casos a gente vai trabalhar com 0 grau, reto? Quantos casos a gente vai trabalhar com ângulos menores do que 15 graus? Quantos casos com 15 a 25 e quantos casos com mais do que 25 graus de inclinação no sentido vestíbulo palatino? Tá? Então, dos 144 casos analisados, tá? Dos 144 pacientes escolhidos de forma aleatória, analisados, 35 não precisariam de nenhum tipo de condição para angular. Daria para fazer uma prótese com tudo reto, né? Uma prótese parafusada com pilar reto e sem nenhuma alteração. 70 casos precisariam de alguma correção de ângulo menor do que 15 graus. 33 casos precisariam de uma correção de 15 a 25 graus. E 6 casos eram mais do que 25 graus para corrigir essa angulação. Então, a discussão desse artigo é o seguinte, é tentar sair de uma condição dessa, que o implante, eles aqui até tentaram com um parafuso convencional, só que a incisal ficou muito fina e aí fraturou. Então, um problema de você estar sempre tentando forçar uma prótese parafusada é que se a incisal ficar fina demais, ela fratura. E aqui, com a utilização de um parafuso dinâmico. Tá? E o parafuso dinâmico que eles usam aqui, eles conseguem corrigir angulações de até 25 graus. Então, o que os autores estão dizendo? Estão dizendo que 103 dos 144 casos, 103 dos 144 casos, que é a grande maioria, você precisaria de uma correção que um parafuso dinâmico conseguiria corrigir. Porque aí esses 6 casos, né, com mais de 25 graus, talvez você realmente teria que partir para uma prótese cimentada de qualquer forma. Mas pensa, dos 103 casos que talvez você teria que fazer cimentada, você pode resolver com parafuso dinâmico e ela vai ser uma prótese adequada e aparafusada. Então, né, dos 144, apenas 35 tinham uma indicação viável de próteses aparafusadas. Porém, vou repetir, se talvez os implantes selecionados fossem de 3,75, provavelmente esse número de 35 aqui ele seria maior, bem provável. Mas mesmo que fosse meio a meio, é uma reflexão interessante. Poxa, casos, sei lá, canino, casos de qualquer que seja o dente, que você consiga fugir de uma prótese cimentada,
Ótimo, muito melhor. A gente está falando dos incisivos aqui, mas não é só incisivo que a gente pode corrigir a angulação. Todos os dentes do setor anterior, eles vão acabar caindo nessa problemática. Só que o que eu achei interessante desse artigo, e é por isso que eu quis trazer para vocês, é que desenterrou essa questão do parafuso dinâmico. Como assim desenterrou? Olha, eu já usei esse parafuso dinâmico quando eu trabalhava com HE. E desde então que eu mudei de sistema, já tem bastante tempo, né? Tem muitos anos que eu não uso o HE, eu nunca mais trabalhei dessa forma, né? Parafuso dinâmico entrou meio que para a história. E em uma das lives, tantas que estão tendo, eu vi uma com o Vitor Clavijo, que ele fez com o Paulo, do grupo Implante Pério. E ele falou justamente sobre esse artigo. E, se eu não me engano, eu acho que eu peguei esse artigo do grupo Telegram do Vitor, tenho quase certeza. Que em cima justamente dessa eu tenho quase certeza que eu peguei mesmo, tá? Então já fica a dica aí. Esse artigo também está no canal Telegram do Vitor Clavijo, que tanto ele quanto o Paulo já estão adotando essa filosofia dos parafusos dinâmicos como uma regra. Porque realmente tem vários casos que mesmo você já planejando o implante com uma saída a nível de incisal, você já planeja para usar o parafuso dinâmico, então você vai trabalhar com próteses aparafusadas, que é o padrão ouro considerado por eles. Eles procuram trabalhar com próteses aparafusadas e ele meio que desenterrou. Já tinha muito tempo que eu não ouvia nada de parafuso dinâmico, coisa do tipo. E ele comentou sobre isso, eu achei muito interessante. Peguei esse artigo e falei, poxa, muito legal. Só que aí veio outra coisa interessante. Porque talvez você esteja se perguntando assim, Lucas, mas tá, você não faz mais HE. Você via na época do HE. Vai fazer o que o Vitor faz? Não. O sistema de implantes que o Vitor utiliza, eu não utilizo. Eu não vou nem ficar entrando em motivos do porquê. Eu trabalho com Neodent, né? O Vitor trabalha com a MIS. Duas empresas muito boas. Tá? As duas empresas são ótimas, cada um com suas particularidades. Mas eu trabalho com Neodent. E eu não... essa questão do parafuso dinâmico e tal... nunca nem tinha me atentado frente à Neodent, porque quando eu usava o parafuso dinâmico era de uma outra empresa, uma terceirizada, que fazia para HE. Mas daí, olha que interessante, desde que eu comecei a trabalhar com a Neodent 100%, que foi quando eles lançaram o sistema GM, tá? É o Gramosse, em 2017 eu migrei 100%, porque o sistema é fantástico. O Geninho Tomé é o cara, né? Ele é um dos grandes dentistas que passou por esse Brasil, e ele ficou bilionário, sei lá, não foi à toa, porque o cara é muito bom, merece. E ele, numa busca incansável do melhor sistema, né, eles fizeram grandes descobertas com o sistema CM, mas eu fiz mestrado no Lapé, então acompanhei de perto vários problemas que o CM tinha e que eles adaptaram, melhoraram e aperfeiçoaram no sistema GM. Por isso que eu entrei de cabeça. Tinha várias coisas no sistema CM que eu não gostava, eu utilizava um outro sistema, né, de uma outra marca. E quando eles lançaram o GM, eu entrei de cabeça, porque eles têm todas as soluções para até você imaginar que você precisar, o sistema GM tem. A Neodent investe pesado em soluções protéticas para o GM. Além do implante ser muito bom, trava muito, é espetacular, é muito versátil, tem vários diâmetros, tudo. Eu não vou ficar, também eu não recebo nada deles, também não vou ficar fazendo propaganda para eles, não. Só estou falando da minha experiência. E daí... eu rolando o catálogo de 2020, eu me deparei com um componente que aceita o parafuso dinâmico da Neodent, do sistema GM. Então, se você por acaso usa a Neodent, usa o sistema GM, algumas pessoas já me mandaram direct no Instagram, se você não me segue lá, por favor, me siga, @domine seus casos, e falando, qual sistema você usa e tal. E eu uso o GM, né? E o fluxo do meu trabalho protético é muito enxuto. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui, então procura lá sobre pilares de zircônia. Eu tenho uns 2 ou 3 vídeos bem sobre componentes protéticos. Eu tenho um específico que eu acho que é com o artigo da Ariadolf. Mas eu basicamente só uso base de titânio. E eles têm, a Neodent tem, né? Aqui, a base de titânio que permite essa angulação. Não saberia dizer se são 20, 25 graus, mas então sim, dá para você trabalhar dessa maneira aqui, com o sistema GM, que é Neodent,
Vantagem da Neodent que ela chega em qualquer canto do Brasil, né? Você consegue comprar com facilidade, chega com muita velocidade, eles têm muitas soluções protéticas interessantes, então tá aí. Aqui eles chamam de base de titânio canal angulado, AS, sistema AS, né? Que você vai comprar um parafuso à parte e, né, as alturas, então não vou ficar entrando em detalhe não, mas o ponto é, você tem que ter uma chave específica, a chave é diferente, né? Também aceita os mesmos 20 Newton de torque, que é para todo o sistema, então a chance dele afrouxar ou qualquer coisa acontecer é a mesma para qualquer componente do GM, que eu já te digo que é baixíssimo. Eu acho que eu apertei uma vez só uma prótese que afrouxou de um paciente, mas enfim. Mas é muito incomum próteses afrouxar no sistema GM, mas afrouxam, né? Era parafusada e, poxa, se fosse cimentada eu ia estar em maus lençóis. Mas daí você tem a chave específica, o parafuso específico que permite essa angulação. Mas perceba, o componente ele não é angulado, ele é reto. Então você vai colocar ele reto, né? Você vai colocar ele reto, olha, é reto. E aí o canal ele é angulado. O canal para a chave protética é angulado. Essa é a beleza da coisa. Porque, claro, você pode fazer uma provisória saindo na incisal e depois você fazer uma prótese cimentada. Mas a proposta desses sistemas de parafuso dinâmico com canal angulado é justamente fugir da prótese cimentada. Porque a prótese é mais barata, porque quando você faz uma prótese cimentada, você paga o pilar mais coroa. Uma prótese parafusada você só paga coroa sobre implante. Você paga uma coisa só, então é mais barato. É mais barato fazer próteses aparafusadas. É menos interface, menos coisa para dar errado. Menos coisa para dar errado. E não tem a presença do cimento, que também é mais uma coisa que você vai ter que gastar. É uma consulta mais demorada, vai ter que isolar, vai ter que... Poxa, é muito melhor. Eu prefiro muito mais trabalhar com uma prótese aparafusada e daí parafusos dinâmicos para angulações de até 20, 25 graus resolvem esse problema. E visto que você pode planejar, prever a utilização do sistema previamente, veja na tomografia e já planeja isso. É isso que o Paulo da Implante Pério e o Vitor Clavijo têm feito. Eles já entram sabendo, não, esse aqui vai ser parafuso dinâmico. E a Neodent tem, a MIS tem, provavelmente outros sistemas têm. Veja qual sistema tem, né? Eu acho que assim, não sei a disponibilidade da MIS para o Brasil inteiro, mas a Neodent tem essa distribuição muito boa. É um sistema muito interessante, então para você que também é time prótese parafusada, tá aí. 90% dos seus casos, talvez até mais, agora, a partir de agora, com esses recursos, poderão ser aparafusadas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com aquele seu colega implantodontista que adora cimentar seus casos. Quem sabe não muda de ideia. E me conta aqui nos comentários o que você achou. Tá gostando? Não tá gostando? Já leu esse artigo? Não leu? E se você quiser ler, por acaso não leu, mas se quiser ler, esse e todos os artigos que eu utilizo para fazer meus vídeos aqui no canal, basta entrar no canal Telegram. O link está na descrição desse vídeo. Forte abraço, te vejo na próxima.